Hora de falar sobre José Martínez. O Corinthians decidiu que vai multar de novo o volante venezuelano. Isso porque a reapresentação do elenco depois do período de férias já aconteceu há 2 semanas e o Martínez ainda não está entre os atletas. A justificativa para mais uma ausência se dá de novo por questões burocráticas. Vale a lembrança de que em outubro do ano passado, depois de serviço à seleção, ele demorou um tempão para se reapresentar. A justificativa na época é de que havia um problema com o passaporte do filho e eles precisavam esperar que o filho tivesse esse problema resolvido para voltar ao Brasil. Quando ele chegou aqui, foi multado em parte dos seus salários. O Corinthians já decidiu que vai multar o Martínez de novo por não aceitar a nova desculpa do volante. Martínez informa que havia ido passar férias na Venezuela e, em meio a isso, estava resolvendo um problema de renovação do seu passaporte. Até que, todo mundo sabe, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi capturado por forças americanas. Segundo Martínez, a partir daí uma série de serviços públicos deixaram de funcionar ou passaram a funcionar de maneira parcial. Isso seria a justificativa para que o Martínez não conseguisse voltar ao Brasil. A expectativa é de que ele esteja aqui apenas na semana que vem. Pois já saibam que o Corinthians vai multar o Martínez de forma severa, até para mostrar para o restante do elenco que comportamentos como esse não serão aceitos por alguém que é reincidente. Chegaram a especular o Martínez no São Paulo, essa possibilidade está completamente descartada. Ninguém no São Paulo quer contratar um volante com tal histórico. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que a série de negócios entre Corinthians e Fortaleza aos pouquinhos vai sendo descoberta. O Corinthians vai pagar R$ 1.800.000 pelo empréstimo de Matheus Pereira até o fim dessa temporada, além de assumir 100% dos salários do atleta. O volante Rian foi emprestado ao Fortaleza e o Corinthians vai ficar responsável por 100% dos salários do atleta, além de não cobrar nada pelo empréstimo. Um gasto de mais ou menos R$ 1.200.000. Também ficou combinado entre as partes que João Ricardo, goleiro de 37 anos de idade, cujo salário ficou alto para o Fortaleza na Série B, será emprestado de forma gratuita para o Timão, com 100% dos pagamentos pagos, feitos pelo presidente Osmar Stabile. Preciso falar agora sobre Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, que insiste em jogar no futebol brasileiro. Ele chegou a ser oferecido para alguns clubes na janela de julho, entre eles Grêmio, Cruzeiro e São Paulo. Nenhum dos três avançou e o Aboubakar precisou se mudar da Turquia para o Azerbaijão, fechando com um time bem pouco conhecido chamado Nefit. Por lá ele tem 5 jogos e 3 gols, mas a fase do seu time não é bacana. 8ª colocação com 3 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Apesar de ter contrato até junho de 2026, o Aboubakar insiste com seus representantes na América do Sul para que se encontre em janeiro um clube para que ele possa jogar. O Aboubakar inclusive garante que consegue a rescisão do contrato no Azerbaijão sem qualquer custo. Ponto é que para contratá-lo, o time brasileiro vai precisar desembolsar entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão entre salários, direitos de imagem e luvas. A pergunta que eu deixo para você, o centroavante camaronês, que chegou a fazer gol no Brasil em Copa do Mundo, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso te atualizar agora sobre Corinthians e Santos, que decidiram trocar seus estádios para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sim, Corinthians vai jogar na Vila Belmiro, confronto contra o Bahia, enquanto o Santos vai receber o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Nicola, por que isso? Bora explicar. Vocês sabem que Flamengo e Corinthians se enfrentam na Supercopa do Brasil, a decisão entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, referentes ao ano passado. Esse jogo está marcado para 1º de fevereiro. Só que, por conta da confecção da tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians teria um dia a menos de descanso na comparação com o Flamengo. O Fla estreia no Campeonato Brasileiro no dia 28 e o Corinthians estrearia só no dia 29. Pessoal do Corinthians não gostou e pediu uma troca, queria antecipação do jogo para o dia 28. Só que já tem um jogo do São Paulo no dia 28 no Morumbi e não se permite que 2 times da capital joguem no mesmo dia em São Paulo. A solução, Corinthians e Santos trocaram de estádio. Dessa maneira, o Corinthians consegue jogar no dia 28 contra o Bahia na Vila Belmiro e o Santos fica para jogar no dia 29 na capital paulista, no estádio
corintiano. E o Corinthians acrescentou mais uma posição na busca por reforços para 2026. Depois de fechar com Gabriel Paulista, Pedro Milans, Matheus Pereira e Caio César, ou seja, um zagueiro, um lateral direito, um volante e um atacante de lado de campo, o Timão ainda busca de forma prioritária um lateral esquerdo e também um volante e mais um ponta. Esse lateral esquerdo é necessário a partir da não renovação de Fabrício Angeleri. Tratativas para renovação do contrato do jogador acontecem há mais de um mês e não avançaram. Tudo porque quando ele deixa o futebol espanhol e vem para o Brasil, ele recebe a promessa do Augusto Melo de que em dezembro teria direito a um reajuste salarial. O Augusto foi embora, nova diretoria entende que precisa reduzir em pelo menos 30% o custo da folha salarial para 2026 e o Corinthians não é capaz de alcançar as cifras pedidas pelo Angeleri. Até por isso, já há um mapeamento, especialmente no mercado brasileiro, para a contratação de alguém que possa concorrer com o Matheus Bidu. Prioridade se dá por um lateral brasileiro, até porque o limite de estrangeiros está perto de ser alcançado. Você sabe que no Paulista você pode contar com no máximo 7 estrangeiros, no Campeonato Brasileiro com 9. Volante dos sonhos no Corinthians hoje é Alisson, que pertence ao São Paulo, é um pedido expresso de Dorival Júnior, embora Alan do Flamengo também esteja na parada. Por que eu citei mais um ponto? Além do Caio César, o Corinthians entende que precisa de um outro jogador de velocidade, até porque perdeu 2 atletas nessa função. Romero e Thales Magno não tiveram seus contratos renovados. A saideira sobre o Timão, Matheus Pereira, enfim, foi anunciado. Volante contratado por empréstimo junto ao Fortaleza, empréstimo com compensação financeira. O Corinthians assume 100% dos seus salários e já sabe quanto vai precisar gastar se quiser comprá-lo no fim do ano. Corinthians fechou a contratação de um goleiro. João Ricardo será atleta do clube e deve estar em campo a partir do mês de abril. João Ricardo, que pertence ao Fortaleza, passou por cirurgia no ombro em outubro e vai estar à disposição a partir do fim do mês de março, início do mês de abril. Ele chega por empréstimo com opção de compra. O Corinthians assume 100% dos salários do jogador. João Ricardo é um cara da confiança do Marcelo Paz e que também foi aprovado por Dorival Júnior. O fato de custar alto pro Fortaleza, que vai ter de baixar sua folha por jogar a Série B, acabou sendo um trunfo nas negociações. Corinthians que já havia contratado o Gabriel Paulista para a zaga, o Pedro Milans para a lateral direita, o Matheus Pereira para a função de volante e o Caio César como atacante. Mais reforços devem chegar. Corinthians busca um lateral esquerdo, busca mais um volante e busca outro atacante de lado de campo. Contar que o Matheus Pereira, que foi anunciado nas últimas horas, vai custar 2 milhões de dólares caso o Corinthians queira comprá-lo do Fortaleza em dezembro. Ele já fica à disposição do técnico Dorival Júnior para o clássico desse final de semana contra o São Paulo. Vitinho, revelado no São Paulo e vendido para o futebol mexicano, foi oferecido. O Corinthians ainda não tomou uma decisão sobre o que fazer em relação a essa possível negociação. E o Corinthians sonha em contratar Everton Cebolinha. Seria a cereja do bolo para o time alvinegro, que já tem reforços importantes como Gabriel Paulista para a zaga, Matheus Pereira para a função de volante, Pedro Milans como lateral direito e Caio César para o ataque. Cebolinha é visto no Parque São Jorge como alguém que mudaria a prateleira alvinegro. O problema é a negociação com o Flamengo. Rubro-negro tem contrato com o Cebolinha somente até 31 de dezembro. E a primeira ideia do Corinthians de pegá-lo por empréstimo está praticamente descartada. Essa ideia só pode avançar se o Flamengo conseguir renovar o contrato do Cebolinha. Não teria muita lógica para o Flamengo emprestar um jogador que está no seu último ano de contrato, com a lembrança de que o Flamengo investiu 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Seria o mesmo do que aceitar a perda desses 13 milhões e meio de euros. Então, para que exista a chance de empréstimo, o Flamengo antes precisa renovar o contrato. E aí vai caber ao Cebolinha dizer se vale a pena ou não estender esse vínculo. Outra alternativa para o Corinthians seria comprar os direitos econômicos do Cebolinha, o que não parece muito real diante das circunstâncias financeiras e da necessidade de economizar. O Corinthians precisaria gastar algo na casa dos 8 milhões de euros, pelo menos essa é a pedida do Flamengo para negociar o Everton Cebolinha nesse momento. Só para completar, vale a lembrança de que o Cebolinha ganha 1,5 milhão de reais por mês no Flamengo. Esse dinheiro tem disponível, não dá para dizer que disponível, mas o Corinthians conseguiria alcançar tais cifras, mas primeiro precisa se acertar com o dono dos seus direitos econômicos. Você gostaria de Everton Cebolinha no Timão?
quais reforços ainda precisam ser contratados? Já uso o espaço para comentário e responda. Só para fechar de vez, contar que na última temporada do Cebolinha com a camisa do Flamengo foram 43 jogos, 4 gols e 4 assistências. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.